Um bocado de gente querida. Então, pessoal, enquanto a Cibele não entra, mas eu acho que ela tá já entrando, eu vou começar aqui introduzindo um pouquinho o tema, certo? Então, a gente queria, já falando aqui por ela também, a gente queria desejar boas-vindas a todos vocês que estão presentes. A gente, provavelmente, a gente fique aqui durante 1 hora, né? E a gente vai ficar aqui durante 1 hora. E assim, geralmente, né, quando eu tô conduzindo algum momento em grupo, eu gosto bastante de fazer algo assim bem dialogado, né, com muita troca. Mas o formato de live impede um pouquinho a gente de ficar nessa troca muito constante, né? Então, eu vou ficar aqui bem atenta às perguntas, às colocações de vocês, para que a gente possa ir esclarecendo, tirando as dúvidas. Se tiver alguma pergunta que a gente vai falar mais na frente, a gente avisa, eu aviso para vocês, seguro aqui, anoto aqui a pergunta para conduzir com a Cibele, tá certo? Vou só ver se ela entrou aqui para que eu possa convidá-la, gente. Só um minuto. Obrigada, Raquel. Obrigada pelo apoio, todo mundo, viu? Pronto, chegou! Vocês estão escutando, pessoal, a Cibele? O pessoal tem que dar um retorno aí para ver se tá todo mundo conseguindo escutar, tá? Legal? A Brenda tá dizendo aqui, você aceita? É mais falando sobre a live, né? Isso, Ciba, é porque eu estava precisando de ajuda aqui dos universitários para te convidar, viu? Agora deu certo. Tô vendo que tá todo mundo. Certo. Pronto. A maioria do pessoal tá escutando bem. Então, Silvia, eu estava falando aqui para o pessoal, né, que o formato da live impede um pouquinho, né, a gente fazer uma proposta de conversa muito dialogada, mas que a gente vai aproveitar, né, e utilizar o máximo de perguntas, de colocações que o pessoal vai colocar aqui, né, no bate-papo para a gente ir falando. Mas, de toda forma, quando estiver dentro do escopo aqui que a gente fez, a gente segura um pouquinho e fala sobre esse tema no momento que tiver aqui planejado, certo? Então, Combinadíssimo. pessoal, meu nome é Marina, né? Vocês estão aqui no Instagram, claro, né? Já sabem o meu nome. Eu sou psicóloga clínica, né? Trabalho também com orientação de carreira e também, né, sou diretora da INSMEAN, que é uma consultoria na área de gestão de pessoas e atendimento clínico, né? Então, pelo viés da INSMEAN, eu trabalho, né, com tema de treinamentos, né, voltado para esses temas, relacionamentos, carreiras, emoções, dentro dos espaços organizacionais. E a Cibele, né, foi minha orientanda em 2018, foi Cibele? 2019. Foi 2019 mesmo. 2019. Cibele foi minha orientanda. Tem uma história linda para contar para vocês, né? Histórias lindas envolvem tanto sucesso quanto desafios, dificuldades, né? Enfrentamentos. E ela vai contar um pouquinho aqui da história para vocês, que eu tenho o maior orgulho, né, de ter ela aqui comigo, falando um pouquinho desse tema que para mim e para ela é assim enriquecedor. Pode falar, Ciba. Bom, primeiramente eu vou me apresentar, né, para todos que estão aqui, para o público da Marina, da INSPEAN. Eu me apresentando primeiramente, meu nome é Cibele, sou empresária, trabalho atualmente em vida saudável. Eu tenho outra minha Melicinha, acho bem interessante falar isso, porque é uma das minhas. Cibele, Ah, Ciba, ah, o teu som tá cortando. Será que tem a ver com sinal, alguma coisa do tipo? Vixe, não sei. Deixa eu vir para cá para ver se melhora. Aqui.
Vai dar certo, gente. Só um pouquinho que a gente vai se organizar aqui. É, Ah, é eu para acho. baixar o meu, gente. Não sei o que seria da gente sem vocês, meu povo. Deixa eu vir para mais perto aqui do roteador para ver se fica bom. Aí vocês têm que ir me avisando e me dando um retorno. Ficou bom o áudio agora? Eu tô te ouvindo super bem agora. Melhorou, né? Mas, ó, a Tiana Cláudia está dizendo sem áudio, a Cibele. Será que lá melhorou? Juliana disse melhorou, Beda disse está Tá ótimo. ótimo agora. Pronto. Então vamos lá. Então, continuando, né? Eu sou a Cibele, sou empresária, tenho 30 anos e eu trabalho hoje atualmente com a parte de alimentação e de vida saudável. No meu Instagram comercial vocês podem conferir que é o Naturaliza, né? O Instagram Seja Naturaliza. E eu participei com a Marina, como ela falou, do processo de orientação de carreira em um momento muito importante e decisivo da minha vida. Então, hoje a gente dividir aqui com vocês como é que foi todo o processo, do comecinho até o momento em que eu vim aqui, em nome e em prol de mim, me tendo assim como minha maneira de agir, e a gente vai contar nessa live sobre como foi todo esse processo, início desse processo até realizado. Joia. Siba, no finalzinho da tua fala ainda cortou um pouco, ó, a Nagli também percebeu. Então, pera. Deve ter a ver com a interação aqui do meu som com o teu. Siba, fala mais um pouquinho só pra gente. Ah, pronto. Outra dica maravilhosa. Qual? Colocar o fone. Peraí. Melhor? Será que eu tenho meu fone também? Já já eu viro o celular. Um segundo. Talvez seja melhor eu pegar o meu também, fone, será, amiga? Eu acho que sim. Deixa eu pegar ali para ver se dá certo. Certo. Então, enquanto a Cibele vai pegando lá o fone, gente, eu vou falar aqui outros pontos para vocês. Então, eu vou explicar como é que vai ser o formato da nossa live hoje, certo? Eu vou fazer algumas perguntas para a Cibele e ela vai contando um pouquinho de como é que foi a experiência dela. Então, vai ser no formato de depoimento. E à medida que ela for falando, eu vou situando, né, contornando também com algumas informações mais técnicas do processo de carreira, certo? São informações técnicas, mas dentro de uma linguagem bem acessível, né, para que todos possam entender. Aqui está presente na live tanto pessoas que estão em processo de transição de carreira, que eu acho que vai ser muito legal escutar o depoimento da Cibele, quanto também psicólogos e profissionais que trabalham com orientação de carreira e pessoas que são pessoas interessadas pelo tema e pessoas que não se interessam pelo tema, gente, mas nos dão maior apoio, que são os familiares, que estão aqui presentes para dar aquele apoio, né? Então, por isso que a gente vai falar desses dois vieses, certo? Do depoimento dela, da vivência própria e, né, desse contorno aí que é a parte técnica do processo. E, amiga, também assim, para as pessoas que não estão em processo de insatisfação em suas carreiras, ou para as pessoas que não pensam em mudar de carreira, mesmo assim, aqui nós vamos ter vários insights que a gente consegue também levar, não só para a parte profissional, mas também para a parte pessoal. Né? Então, vão ser vários insights que a gente vai soltando. Eu e a Marina, a gente preparou realmente com muito carinho, não foi, amiga? Essa live. Demais. É uma live super também importante para a gente, porque relembrar de todo o processo é muito bom e muito gratificante, tanto para mim quanto para a Marina. Então, hoje foi um dia bem legal em que a gente levantou pontos principais e pontos importantes que a gente precisa dividir aqui com vocês. Na verdade é essa, né, amiga? Essa live, ela é uma live para poder movimentar aí vocês e fazer com que as coisas prosperem e melhorem ainda mais. Vá lá. Exatamente. Então, pessoal, a gente está num período, né, muito delicado para todas as pessoas, né? Acho que é raro a gente encontrar pessoas que estão se sentindo na sua
na sua plenitude em todos os aspectos, né? Seja na questão por estar longe dos familiares, seja por estar com um trabalho mais delicado, né? A maneira de trabalhar. E assim, e um dos pontos é que essa quarentena, ela faz com que a gente ou fique um pouco mais ocioso, né? Devido às mudanças no trabalho, ou faz com que também, né, justamente por essas mudanças, né, que o trabalho nos obriga, né, a fazer, né, nesse contexto atual, faz com que a gente se questione ainda mais se aquilo que a gente faz é realmente aquilo que a gente gostaria de fazer. Nesse caso, né, eu estou me referindo mais àquelas pessoas que já vinham com esse questionamento, já vinham com essa incerteza, né, se estão no local certo, se realmente estão se dedicando a algo que vem, que encontra um sentido, né? Então, a gente fez essa analogia, né, da pedra no sapato, que é aquela coisa que está incomodando, que incomoda há muito tempo, que a gente fica com vontade mesmo de tirar, né? Mas por motivos inúmeros, né, por questões variadas, a gente não consegue ou tem dificuldade de colocar isso adiante, né? Então, a nossa proposta é aproveitar esse período de quarentena, né, que muitas pessoas estão, né, pensando mais ainda sobre a carreira, e quem sabe, né, dar uma injeção aí de ânimo, estímulo, ou mesmo só gerar insights, né, para vocês, para pensarem um pouquinho sobre a experiência de vida e de carreira de vocês também, certo? Exatamente. Então, gente, eu vou começar aqui, né, como eu coloquei para vocês, eu vou estar situando, né, como a gente não tem um slide, eu vou estar aqui situando para vocês o processo, a etapa que a gente está, e a Cibele vai contando da experiência dela, certo? Para ficar um pouco mais didático. Maiara, fica 24 horas gravado, certo? E se tudo der certo, a gente vai pôr no canal do YouTube da MC Mean. Isso, por 24 horas fica salvo aqui. Até amanhã, às 20 horas, vocês ainda conseguem ver no Instagram da MC Mean, tá certo? Pronto. Aqui já tem algumas pessoas compartilhando também, né, sobre a sua experiência de vida. Eu acho que, não sei exatamente o nome dela, mas é uma pessoa que está colocando aqui, né, que depois de quase 15 anos de profissão não consigo mais ser feliz na minha carreira. Né? É uma realidade de outras pessoas, com certeza. Eu e Cibele já passamos também por situações onde a gente sente insatisfação em algum aspecto, né, da nossa profissão, o que, né, gerou ou mudanças de carreira ou ajustes, né, na nossa profissão, na nossa forma de atuar, né? Então, acho que esse ponto é comum a muitas pessoas. Então, gente, eu vou iniciar aqui perguntando um pouquinho para a Cibele sobre o processo prévio à orientação de carreira, certo? Antes dela procurar ajuda profissional. Ela vai falar um pouquinho sobre como é que foi esse dilema desorientador, certo? Esse termo é de um autor, quem tiver curiosidade, depois eu passo bibliografia para vocês. Cibele, situa aqui pra gente como é que foi a tua primeira escolha, né, por administração, que é a tua graduação, né, inicial, e, né, depois de tu falar um pouquinho sobre isso, fala pra gente como foi que tu começou a perceber que tu estava insatisfeita com a tua atuação profissional no banco, né, que já foi nesse período da tua vida que tu procurou ajuda. Pronto. Então, assim, tudo começou quando termina lá nosso ensino médio e a gente precisa prestar uma faculdade, porque muito provavelmente a nossa faculdade vai estar alinhado à atividade que a gente vai desempenhar profissionalmente falando, né? Então, eu me formei em administração pela Unifor, e quando eu terminei a minha formatura, né, quando tudo do meu curso tinha realmente se findado, já estava formada em administração, eu trabalhava como estagiária em uma multinacional, e dessa multinacional em que eu era estagiária, eu fui promovida para o cargo de auditora assim que eu me formei. Então, iniciou aí um entendimento que eu comecei a ter de que não era que eu era uma pessoa que gostava de trabalhar poucas horas, é que o trabalho que eu desempenhava, ele não me motivava o suficiente para que eu passasse 8 horas lá trabalhando. Então, não eram apenas 8 horas era na carteira, né? Eu trabalhava mais horas. Era realmente muito tempo em que a gente passava na empresa, mais do que
o justo e necessário. Então, aquilo tudo vinha me trazendo insatisfações, e aí foi quando aconteceu a minha primeira mudança de carreira, que na época eu não precisei de orientação, mas eu sinto hoje que eu fui muito para o viés de estabilidade. Eu sou filha de pais concursados, então para eles sempre foi muito importante que a estabilidade ela existisse. E como os dois são concursados, sempre foi muito falado isso lá na minha casa, e eu tinha essa ideia firme e forte na minha cabeça. Então, o que que eu pensei na época? Eu trabalho muitas horas, eu preciso de algo que me dê estabilidade, porque é disso que eu preciso, então eu vou estudar para concurso público. E aí deixei o meu cargo de auditora em uma multinacional em que eu ganhava muito bem. Para a época eu era uma recém-formada em administração, então eu viajava bastante a trabalho, inclusive, mas aquilo não me preenchia. E eu, Marina, nunca fui uma pessoa como é que eu posso dizer, de me satisfazer com o que tá ali e pronto. Não, eu sempre fui aquela pessoa que tem uma pulga atrás da orelha e pensando, o que é que eu posso fazer de melhor, onde é que eu posso atuar de uma maneira mais eficaz, o que é que eu posso fazer para poder ter o que eu quero. E na época o que eu queria era tempo. Para mim o tempo sempre foi muito valioso, então dedicar várias horas ali a uma empresa que não condizia com os meus valores e com o meu propósito não fazia muito sentido. Então foi quando eu resolvi estudar para concurso. Saí, comprei meu caderno, fui estudar para concurso, vou passar, e estudei para concurso do Banco do Brasil, que foi o concurso que minha mãe se aposentou. Então, entrei no Banco do Brasil muito por isso, muito pela questão da estabilidade, né, que o trabalho dá, e não estava realmente apegada à função e que eu ia desempenhar lá. Então, foi quando eu comecei a estudar para concurso, estudei, passei para o concurso, deixei o meu cargo e fui começar a trabalhar no banco. Então, como foi que começou a surgir, depois de 3 anos e meio trabalhando no banco, essa questão da insatisfação? Tudo começou quando eu iniciei, paralela à minha atividade no banco, um hobby muito grande que eu sempre tive, que foi de incentivar, de motivar e trazer as pessoas para uma realidade que já era minha, que era uma realidade de alimentação e de vida saudável. Então, eu ia trabalhar sempre naquela dúvida e incerteza de que eu poderia talvez estar utilizando melhor as minhas horas. Então, o que eu pensava? Eu saía de casa para ir para o trabalho e eu ficava toda hora pensando, meu Deus, eu podia estar me dedicando àquilo, eu podia estar me dedicando àquilo. Então, o trabalho no banco é um trabalho muito bom, é um trabalho maravilhoso, é um trabalho que atende às expectativas financeiras da pessoa, né? Ele lhe traz uma estabilidade muito boa, ele traz muitos benefícios e por incrível que pareça, eu não estava satisfeita. E aí é engraçado que muita gente falava, Sibeli, como é que pode? Como é que tu não está satisfeita no banco? O banco é muito bom, tu só trabalha 6 horas, tu ganha isso, ganha aquilo, tem que estar satisfeita. E aí eu ficava pensando, eu realmente, por que será que eu não estou satisfeita? Caraca, eu tenho tudo, né? Como é que pode? E aí eu comecei a perceber que não necessariamente o nosso trabalho ele tem que estar alinhado à questão de retorno financeiro. Ele precisa estar, no meu ver, muito mais alinhado com um porquê, um motivo, né? E aí foi quando eu comecei realmente a ir para o trabalho insatisfeita. E aí eu acho que muita gente que está aí deve ter essa sensação, né? De você ir para o trabalho com aquela preguiça, com aquela agonia. Diz lá, amiga. Então, Sibeli, eu estava reparando, né, que você falou que num determinado momento da tua vida, tu saiu, né, de uma empresa que você estava, que tinha muitos pontos positivos, né, era uma grande empresa multinacional, muitos acho que pontos toda uma positivos. perspectiva de crescimento. Eu era muito bem relacionada lá, muito bem, tenho muitos amigos da época, então era assim, aquele emprego que eu tinha tudo para galgar, né, tinha tudo para galgar. E aí, né, eu achei interessante que você falou que nesse momento, né, você foi atrás de algo que naquele momento, para ti, era mais importante, né, que era a questão da segurança e da estabilidade. Algo que foi muito introjetado também dos teus pais, que é natural que isso também aconteça, né, na nossa vida. Sim. E o que eu acho interessante é assim, é fazer esse link com a questão da nossa mudança, né? Então, assim, as experiências que a gente vive, né, à medida que a gente vai se conhecendo,
essas prioridades elas vão se modificando, né? Então, teve um momento da vida da Cibele que a escolha certa dela foi trabalhar nessa multinacional. No outro momento, isso já não era mais o certo. Né? Não que ela tenha feito uma escolha errada, mas que naquele momento de vida, né, tinha todo um significado. Até porque, exatamente, amiga, achei a frase sensacional. Não existe escolha errada. Você pode sempre escolher amanhã outra coisa e você pode amanhã mudar novamente. E assim, teve uma frase que eu escutei que eu achei muito interessante que fala que a nossa dor é o apego. A nossa vida, como ela é uma vida fluida, como a nossa vida é um fluxo, se a gente se apega a alguma coisa pra gente, se a gente traz isso pra gente e a gente não larga aquilo, a gente não deixa que a vida continue na sua fluidez, né? A gente não deixa que a vida faça os movimentos dela, porque eu tô me agarrando a uma coisa lá de trás. Ou seja, você falou uma coisa muito certa. Quando eu tava no meu estágio, quando eu tava ali naquele gás de recém-formada, era maravilhoso estar onde eu tava. Mas a partir do momento que eu comecei a ver que eram muitas horas e que era desgastante, e que eu comecei a ver qual era o estilo de vida das pessoas que tinham um cargo a mais do que o meu, e não fazia muito correlação com o que eu queria para mim. Exato. Aí começou a chocar. Eu falei, não, aqui não é o meu lugar. Aqui tem pessoas maravilhosas, é um ambiente maravilhoso, é uma empresa massa, é uma multinacional, eu viajo, eu faço tudo, mas eu não quero trabalhar esse tanto de hora. Então, foi justamente o que você disse, eu não fiquei apegada àquilo e aquelas tudo aquilo que o lugar me proporcionava. Eu me apeguei realmente ao que fazia sentido, e aí soltei, deixei ir, né? Então, outra pessoa até foi para o meu cargo de auditora e conseguia desempenhar suas atividades muito mais alinhadas com o propósito da pessoa, né? Show, show demais. Então, né, gente, essa transição, essas mudanças, elas podem acontecer até o dia que a gente estiver vivo, né? Venhamos e convenhamos, vamos ser sinceros, né? Enquanto a gente está vivo, né, a gente está passível de mudanças, né, de novas experiências e mudanças mesmo de prioridades, do que é mais importante para a gente, né? E aí a gente vai ver, né, se é viável ou não e como fazer essas mudanças, né? Exatamente. Ok. E aí eu falei mais assim, eu falei mais em relação ainda quando eu trabalhava na multinacional, né? E o processo se repetiu. Exato, porque o processo se repetiu quando então eu completei mais ou menos ali uns 3 anos e meio de banco. E que eu já estava com o meu trabalho paralelo no Naturaliza, desempenhando as minhas atividades há mais ou menos 1 ano e pouco. E aí foi quando... E aí foi quando começou a perder um pouco o sentido, né, de eu estar indo trabalhar, porque eu tinha algo que estava mais alinhado com o meu coração, com as minhas ideias e com o meu propósito. E aí foi quando eu comecei a ver que realmente estava ficando cansativo e trabalhar, e eu não conseguiria viver por muito tempo assim. Foi quando eu tive realmente o despertar de que algo estava errado. Eu ainda não sabia direito o quê, né? Nem pensava em sair do banco, porque Ave Maria, a pessoa sair do banco com 3 anos e meio, se todo mundo se aposenta lá, né? Não tem como a pessoa sair de 3 anos e meio. Então, assim, era uma ideia que era muito distante. E tanto é que quando eu tomei essa minha atitude, muitos colegas meus falaram, Cibele, é possível fazer isso? Porque é como se não fosse uma alternativa. Para quem está no concurso público, é como se não fosse uma alternativa. Ou seja, a pessoa já cancela ali. Não existe essa possibilidade. Porque eu vou perder, só se prende a isso. A tudo que ela vai perder. A cristalização. Exato. Lógico que tudo que você vai perder é necessário ponderar, né? Você tem que ponderar tudo que você vai perder, você tem que avaliar. Por isso que o processo de planejamento é tão importante. Mas você pode considerar essa ideia de não estar mais no seu concurso público, né? Então foi isso que aconteceu. Foi quando eu comecei, então, o processo. Cibele, agora detalhe pra gente um pouquinho mais sobre os sentimentos que eram presentes contigo nesse período da insatisfação, do teu questionamento. Eu acho que o sentimento maior que eu tinha na época, juro por Deus, como eu acho que dava preguiça, sabe? Aquilo de que, assim, você sabe que você tem que ir, você sabe o que você tem que fazer, mas você não sente que aquilo vai te trazer o que você quer.
sabe? Falta de motivação. Isso, exato. Então, pelo fato de eu não perceber um retorno imediato, o objetivo ele não estava muito claro para mim sobre a função que eu desempenhava lá e os resultados que eu obtinha dessas atividades que eu desempenhava, aquilo para mim me causava meio que uma frustração e me causava também essa questão desse sentimento de insatisfação e preguiça, e você começa a ficar um pouco também desmotivada, né? E aí vem várias outras coisas, né? Porque como tá tudo relacionado, você acaba, isso acaba interferindo em outras áreas da sua vida. Então, tem muita gente que tá mal no casamento porque tá insatisfeito profissionalmente. Isso é, para mim, inaceitável. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem como você separar. Então, acaba que se você está insatisfeito profissionalmente, isso vai interferir. Então, para mim, isso é inaceitável. Eu falei, eu preciso resolver a minha questão profissional para que todas as outras áreas na minha vida voltem a ter equilíbrio. Né? E estava realmente entrando em desequilíbrio, né? Estava desarmonizando as outras áreas da minha vida. O trabalho da gente, ele tem essa peculiaridade, né? De impactar nas outras áreas da nossa vida diretamente, porque é algo que a gente está muito correlacionado, né? A gente está muito ligado ao nosso trabalho. Então, é algo que consegue realmente estabilizar ou desestabilizar. Então, a gente precisa estar muito, muito, muito atento. Ah, eu estou com problema no meu casamento. É no casamento? É no casamento ou é no que você está fazendo, que não está te trazendo satisfação e que você está empurrando isso para as outras áreas da sua vida? Foi uma análise que eu fiz importante no começo, foi quando eu consegui, então, colocar tudo nos eixos, né? Às vezes, né, a questão da frustração, da tristeza, da desmotivação, ela pode gerar também uma irritabilidade, um estresse, pouca paciência, né? E como você falou, a gente pode acabar levando para outras esferas, né, da vida. E Ciba, conta pra gente como é que tu percebeu que tu precisava de uma ajuda profissional, né? Que tu percebeu assim, poxa, eu acho que eu vou, de alguma maneira, eu vou ter benefício se buscar uma ajuda profissional para me ajudar nesse momento. Na verdade, assim, a primeira coisa que eu fiz foi não guardar pra mim, sabe? Eu nunca guardei pra mim. Por quê? Porque às vezes as pessoas, elas acham que existe problema numa coisa, sendo que não existe. Então, para mim, o fato de eu estar insatisfeita profissionalmente nunca foi um segredo. Então, isso me beneficiou. Porque quando você se abre, você acaba dando a oportunidade de escutar opiniões. E foi isso que eu fiz. Só que eu fiz aonde? No primeiro canto que a gente encontra para poder absorver essas opiniões é do nosso entorno. Então, eu fui conversar com os meus amigos, fui conversar com minha família, né? Fui conversar com os amigos mais próximos. Eu não procurei ajuda profissional. E por incrível que pareça, exato, e por incrível que pareça, quando eu procurei a ajuda das pessoas que estavam ao meu entorno, ninguém concordava comigo. Ninguém concordava. Dizia, Sibeli, não. Tá doida? Vai conciliar, lógico. Eu sou, né, a Mulher Maravilha, eu vou dar conta de tudo. Concilia. Vai conciliar e... Com o bebê no bucho. E eu, gente, conciliar, pera, não vai dar certo. Como assim conciliar e tudo? E acaba que quando você começa a escutar a opinião... Tu ainda tentou, não foi, Ciba? Tu ainda passou um período assim na transição, pé numa jangada, outro pé na outra. Sim, o Naturaliza hoje tem 2 anos, então quando eu iniciei o processo de transição de carreira, ele estava com 1 ano e meio, né? Então foi realmente algo que eu consegui conciliar por 1 ano e meio, mas era o meu hobby. Era um hobby misturado com o meu trabalho. A partir do momento em que o meu hobby passou a ser o meu trabalho, eu precisei trazer todo o meu lado profissional, toda a minha seriedade e entregar todos os resultados da maneira que eu gosto de entregar no meu trabalho. Então, foi um processo que realmente culminou nisso. A Camila colocou aqui, ó, quase nós em doida. E o pior que foi mesmo, amiga, eu ia pro banco, saía do banco, corria pra casa da Camila e a gente iniciava os trabalhos do Naturaliza. Então, era muito desgastante, era muito cansativo. Eu tinha que abrir mão de estar muitas horas com a minha filha. Não era só as 6 horas que eu ia para o banco, porque quando eu acabava a jornada no banco, eu iniciava a jornada no Naturaliza. Então, realmente foi uma escolha que eu precisei fazer, né? Foi bem isso.
E assim, no teu caso, né, Cibele, que nem não é o caso de todas as pessoas, mas você pôde, de certa forma, experimentar um pouco, né, assim, o trabalho no Naturaliza, como é que seria a vida enquanto empreendedora, né, autônoma. Você primeiro experimentou para depois consolidar essa tua escolha, não foi? E eu acho que talvez esse fator também, né, de você estar com um pé numa jangada e um pé na outra, acho que talvez isso deixava mais claro ainda, né, para ti, o quanto a atividade que tu fazia de 9 às 16 horas era muito mais distante de quem era, né, a Cibele, a essência da Cibele, do que aquela atividade que tu fazia antes desse horário, nos intervalos, depois do expediente, né? Exato, porque assim, o que eu comecei a fazer foi analisar, né? Então eu comecei a analisar, eu pensei, eu passo 6 horas no banco. Será que era para eu sair tão desgastada energeticamente? Será que era para eu sair tão cansada? Ou será que Uhum. eu não tô alinhada com o que eu faço? Porque o que que acontece? Eu tinha o meu trabalho no Naturaliza, que me demandava 6 horas por dia, mas ao mesmo tempo, as atividades do Naturaliza muitas vezes exigiam de mim mais horas. E aquilo não me cansava tanto. Aquilo não sugava tanto as minhas energias. Então, o que que acontece? A gente tinha uma vivência do Naturaliza, que era presencial, que para a gente realizar essa vivência, a gente precisava estar disposta Online. 5 e pouco, 6 horas da manhã, e a atividade ia até o final da noite. Ou seja, a gente só estava liberado dessa nossa atividade, que é uma visita que a gente faz para Mulungu, em que a gente vai para trabalhar. Também aproveita, lógico, mas a gente está ali para trabalho, e a gente voltava 8h30, 9 horas da noite, ou seja, de 6 horas da manhã até 9 horas da noite, eu passava o dia inteiro trabalhando e eu voltava energizada. Eu voltava querendo levar mais gente, eu voltava querendo formar novos grupos, eu voltava querendo encontrar mais as pessoas, saber o que as pessoas acharam. Então eu pensava, meu Deus, eu passo 6 horas no banco e saio, parece que um trator me atropelou. Ao mesmo tempo que eu passo várias horas trabalhando fortemente no meu projeto, né, no Naturaliza, e acaba que isso me energiza. E aí eu ficava, É, eu acho que eu sei o que é que está acontecendo. E aí foi quando, né, eu comecei a escutar a opinião das pessoas que estavam ao meu entorno, e isso é muito peculiar e muitas vezes pode até ser prejudicial. Por que que eu falo que pode ser até prejudicial? Porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas nos enxergam de uma maneira particular delas. E quando elas emitem a opinião delas sobre esse assunto, elas não estão falando de mim, Cibele, das minhas capacidades, porque quem sabe das minhas capacidades, das minhas habilidades sou eu, né? Não é mais ninguém. Então, quando a gente vai conversar com as outras pessoas, elas falam por elas. E aí, quando a gente escuta essas pessoas, isso confunde muito a nossa cabeça, porque elas vão falar sobre limitações delas. Então, quando as pessoas chegavam e falavam, não, Cibele, trabalhar com internet, trabalhar com isso, trabalhar com aquilo, não dá. Eu falava, dá, sabe? Então, acabou que começou a me confundir. Eu falei, não, pera, eu preciso parar de escutar as pessoas que estão ao meu redor, que estão causando um barulho mental, né? Tá me confundindo mais. E eu preciso procurar pessoas que eu tenho como espelho. Eu preciso procurar pessoas que me orientem e que sejam capacitadas. E aí, amiga, foi quando minha vida mudou. Porque realmente, quando você inicia um processo, quando você investe em você mesma, quando você decide que você vai resolver aquela questão do começo, partindo para o meio dela, até chegar no final, você consegue alcançar de uma maneira muito mais assertiva, né? E aí foi quando eu busquei uhum. a orientação de carreira, né, contigo, e também busquei o processo de coach, né, em que a coach que eu procurei na época, ela era bem voltada para essa parte também de carreira. Eu falei, eu vou logo com as duas, porque eu preciso resolver isso. E aí acabou que o trabalho de vocês duas complementou, né? Um trabalho complementou o outro e deu no resultado que deu. Uhum. Só fazer um link com isso que você falou da energia, né, Ciba? De se sentir energizado ou se sentir sem energia, né? Eu falo muito isso para os meus orientandos, né? Assim, porque geralmente quando a gente está fazendo algo, né, assim, que é quase que natural, né, que a gente está podendo colocar em prática as nossas habilidades, aquilo que a gente sabe fazer bem, que a gente sente prazer, é muito natural, né, que você se sinta cada vez mais estimulado.
né? Talvez por isso essa sensação, né, de trabalhar de 5 e pouco da manhã até 8 da noite e terminar o dia feliz, empolgada, né? E o contrário acontecia com o teu outro trabalho, né? Por quê? Porque talvez você esteja ali sendo. Eu me lembro que a gente trazia isso, né? Da subutilização dos teus potenciais naquele Ah, espaço. sim, E sim. assim, gente, é bom a gente sempre levantar esse lembrete que eu vou colocar agora. Tudo aqui que a gente está falando, vamos fazer um filtro, né, do que chega até vocês, porque é a experiência da Cibele, né, é de acordo com as vivências dela, né, nessa época da vida dela, né, e tudo isso fez sentido para ela nesse momento, né. Então, assim, quando a gente escuta, né, para outras, como ela falou, para outras pessoas o banco pode ser, né, extremamente maravilhoso, e é lá onde a pessoa extrai as energias dela, né. Então, a gente vai fazendo também esse filtro, né? Então, Ciba, vou aqui passar para a pergunta seguinte, certo? Agora a gente vai entrar nas etapas propriamente ditas do processo, certo? Cibele, conta pra gente como é que foi a tua transição propriamente dita, né? Assim, a gente, vou dar só uma explanada aqui para todo mundo, né? Dentro do processo de orientação de carreira, a gente passa de uma forma, a gente passa por 3 macroetapas, né? A primeira etapa é a etapa do autoconhecimento, que a gente vai trabalhar as habilidades, as identificações, os valores pessoais, o projeto futuro de vida. Em seguida, a gente passa para a questão da informação profissional, né, que entra sobre o aspecto de conhecer, né, de conhecer o mercado de trabalho, as profissões, onde é que esse profissional atua, né, onde é que esse profissional atua, qual é a média salarial, quanto que dá para tirar e tudo. Então, essa é a segunda etapa. E a terceira etapa é quando a gente une essa informação externa do mercado com essa nossa informação interna de autoconhecimento, né, e vai tomando as decisões, pensando nas estratégias de carreira e no plano de ação, certo? E então, Ciba, conta um pouquinho pra gente como é que foi o teu processo de autoconhecimento, né, nessa etapa inicial. Uhum. Exatamente, assim como a Marina falou. Quando a gente passa por um processo de transição na carreira, para tentar alinhar um pouco melhor as suas atividades, aquelas suas características pessoais, é muito, muito particular, porque não tem como todas as pessoas, ou a maioria das pessoas que estejam escutando a gente aqui, querer trabalhar exclusivamente com algo tão instável, né? Que é o fato de você ser autônoma. Então, essa parte que a Marina falou do autoconhecimento, ele é super importante porque você tem que começar a identificar dentro de você quais são os seus valores inegociáveis, né? Que é como a gente chama. O que é que tem que você não consegue abrir mão? Então, eu acho que o meu processo, ele começou muito daí. Eu me autoconheço muito bem, eu pratico várias, né, atividades durante o meu dia que facilitam esse processo de me autoconhecer e de me escutar. Até mesmo a alimentação saudável me permite essa conexão muito boa, né? Esse fluxo energético, ele chega muito bem claro para mim, graças a boa parte disso, graças à alimentação saudável. E aí eu identifiquei os meus valores inegociáveis nessa parte do autoconhecimento. Foi quando realmente eu comecei a tentar entender dentro de mim o que que eu não poderia abrir mão, né? E o tempo para mim, ele é realmente algo inegociável, porque com o tempo eu consigo obter aquilo que para mim tem muito valor, que é estar com minha família. Eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de estar entre as pessoas que eu amo, não só com relação à minha família núcleo, né? Meu marido, minha filha, meu pai, meus irmãos, mas também com a minha família de amigos e primos. Então, eu sempre pensava assim, esse é o meu valor inegociável. Como é que eu posso, né, alinhar isso ao meu trabalho? Como é que eu posso ter isso, que é algo que é tão importante para mim, e ainda assim desempenhar as minhas atividades profissionais, porque estava parecendo que um final de semana era muito pouco, né? Esse tempo que eu precisava e que era tão importante para mim, ele estava ficando escasso, porque eu estava realmente sobrecarregada. Eu tanto tinha minhas atividades no banco, como eu também tinha minhas atividades no Naturaliza.
Então, essa questão dos valores negociáveis entrou forte, porque foi quando eu precisei, buscando a orientação de carreira, saber exatamente quais eram as minhas habilidades e os meus conhecimentos para poder utilizar isso a meu favor e trazer para o meu negócio, né? Porque, Uhum. como eu disse, no meu trabalho eu não estava conseguindo utilizar aquilo que eu tenho de nato, né? Aquilo que é meu. Essa questão da inovação, essa questão da comunicação, essa questão de você trazer A criatividade criatividade. no trabalho. Exato. Então, com as ferramentas que a gente utilizou na orientação de carreira, ficou desenhado, assim. Eu tô até com os papéis aqui na mão, são aqueles materiais, amiga, de âncora de carreira, né? E que tem também Uhum. que é o questionário de avaliação tipológica que a Marina implementou nas nossas sessões e que esses resultados eles trouxeram para mim de uma maneira ainda mais clara tudo aquilo que eu tinha nato em mim, né? Uhum. E aí foi quando a gente começou a conversar e aí começou a perceber esse gap, né? Esse gap entre tudo Ah, aquilo que eu tinha para oferecer e tudo aquilo que eu estava utilizando nas minhas atividades. Foi é. bem isso. O interessante, né, assim, é que como as sessões, né, elas são semi-estruturadas, né, assim, no sentido de ter cada sessão ela tem um planejamento, né, então a gente utiliza alguns instrumentos para que evoque, né, para que a gente consiga extrair quais são essas habilidades, os valores e tudo. E aí a gente vê, né, pontos que são comuns desde a infância, né, quando a gente faz aí a linha do tempo, quando a gente vai fazendo as perguntas, tem um questionário exploratório, né, que são uma série de perguntas bem dirigidas para esse tema de carreira, né, e tema também voltado para o autoconhecimento, influência familiar e tudo. E aí tudo isso, né, vai deixando mais claro, né, nós enquanto orientadoras de carreira, né, nós vamos dando a devolutiva, né, do que a gente vai percebendo do que o orientando fala, né, e aí vai, como a Cibele falou, eu gosto de fazer muito paralelo do quebra-cabeça, né? Assim, a gente chega no processo de orientação de carreira, as peças todas embaralhadas dentro de um saco, né? E aí a Sim. gente vai levantando, né? Então a gente vai investigando, eu vou perguntando, ela vai percebendo. E aí, com o tempo, esse quebra-cabeça ele vai começando a se encaixar, né? E aí depois a gente começa a ver essa figura, né? Vai ficando, acho que um dos pontos mais importantes do processo de carreira é trazer essa clareza mesmo, essa clareza de si, do que é importante para você ter realmente uma escolha de vida, né? Um processo de construção de carreira bem alinhado a esses aspectos. E aí, como a Amiga. Sibeli colocou, né? A gente utilizou o âncora de carreira, né, que é muito utilizado por nós, profissionais que fazemos esse trabalho. Utilizamos alguns instrumentos para levantar os principais valores, né, da Cibele, né, e a ordem de prioridade desses valores também. Quati, que é outro instrumento muito bom, né, um teste de personalidade. E um que eu amo de paixão é o da visão do futuro, né, que é um instrumento que o orientando ele se projeta, né, em como vai estar a vida É no tão bom fazer, futuro, é tão bom o que que fazer. ele vai o que que ele vai, quais são as dificuldades que ele não vai estar mais enfrentando, né? Quais foram as dificuldades que ele se livrou, né? Como é que vai estar a vida dele. Então é um momento onde a pessoa realmente se projeta, né, de uma forma imaginária para o futuro. E isso favorece também emocionalmente a escolha, né? No sentido de estruturar mais a escolha, não só racionalmente, mas emocionalmente também, né? E só fazendo um adendo aqui no que eu acho bem importante da questão do âncora de carreira, que acho que foi um dos instrumentos que para a Cibele ficou mais claro, né, do perfil dela, né, das referências para tomar como norte. Assim, foi justamente as três âncoras mais fortes e as duas âncoras mais fracas, digamos assim, ela falou muito, né, para a Cibele. Tu tá com ele aí, Ciba, do, do âncora de carreira? Certo, tá, joia. Tô falando aqui, né? Então, assim, as âncoras mais fortes da Cibele foram autonomia e independência, né, para quem era concursada,
dedicação a uma causa, então ela tinha, né, assim, a vontade realmente de impactar um maior número de pessoas, de deixar a marca dela, de contribuir, né, com a vida saudável, com a alimentação saudável, com o equilíbrio de outras pessoas, né, levar isso para o mundo, que ela se sentia mais podada, mais limitada no trabalho dela. E a outra âncora foi criatividade empreendedora, né? Onde ela poderia criar, onde ela poderia pensar em iniciativas que ela própria estava criando. Vocês estão me escutando direito, pessoal? A Cibele que não estava muito bem, aí ela saiu e vai entrar de novo. Saiu. E a âncora menos pontuada da Cibele, né, apesar dela ser formada em administração, mas foi... Pronto, estou aceitando aqui. Um segundinho, gente. Pronto. Ai. Pronto. E aí, Ciba, eu estou falando aqui das tuas âncoras, né? Eu falei das 3 principais: autonomia, independência, dedicação a uma causa e criatividade empreendedora. E as 2 menos, né, que era administração geral e segurança e estabilidade. Olha que ironia, né? Os resultados. Exato, amiga, e que engraçado, assim, que tu falou sobre a questão da clareza. E foi incrível, eu lembro demais do dia que eu saí da sessão, quando a gente teve os resultados tanto da âncora de carreira como os resultados do Quati. Porque fica muito claro, né? Você consegue, lendo aqui sobre você, você consegue identificar por que que você tomou determinados tipos de atitude. Então é muito engraçado e peculiar, porque aqui nos nossos resultados dizia que eu sou uma pessoa que não aceito muito bem regras, né? Assim, a regra é essa. Aí eu sempre falo, pai, mas espera aí, por que a regra é essa? Se existe esse jeito de fazer, se existe aquilo. Então a questão da criatividade, ela entrava muito aí, né? E aí Total. eu comecei a perceber que lá no banco, eu simplesmente, Banco do Brasil, né? A pessoa é funcionária, escriturária, e eu queria mudar várias coisas. Eu queria mudar várias coisas. Eu cheguei a várias vezes conversar com o superintendente, eu já cheguei a conversar com o diretor quando eu fui para São Paulo, para poder mudar os pacotes de serviço, para poder analisar se não tem um pacote de serviço mais adequado para o cliente, que pudesse ser customizado. Marina, eu hoje, quando eu me lembro, eu tenho uma vergonha tão grande. Eu ia para as reuniões que tinha de cúpula, de tudo. Quando acabava, eu ia lá perto do cara, do superintendente, do presidente, de qualquer pessoa que fosse. Eu ia lá, chegava. Deixa eu te perguntar uma coisa: a questão do pacote de serviço. Por que é que a gente não. Isso, aquilo. Hoje em dia eu penso, o cara devia olhar assim, minha filha. Aceite, que dá menos, né? Essa questão que saíram aqui nas minhas análises, de ser criativa, de ser inovadora, de não aceitar regras, de ter o seu próprio estilo, né, de implementar, de criar, tudo isso que eu tinha e que eu tenho, que é meu, que eu sempre tive, eu estava frustrada porque eu não conseguia implementar no meu trabalho, eu não conseguia, então era uma coisa que para mim estava perdendo sentido, entendeu? Então por isso que a volta para aquela linha de que não é para todo mundo, não é todo mundo segurança, né, com essa incerteza, com essa questão de você ter que sempre estar criando, sempre estar inovando, sempre estar se desafiando. Não é para qualquer pessoa, não é para Sim, sim. Bem lembrado. ficar confortável, né, de receber um salário que seja condizente com a atividade que você presta. Então, por isso que é muito peculiar. E aí, quando a gente recebeu esses resultados, que eu olhei, eu falei, amiga, tudo está fazendo sentido. E tá bem aqui escrito, ó. Geralmente baseiam suas vidas em conjunto de regras bem definidas, que contém impostos básicos e tal, de modo de vida. Qualquer mudança tem que ser precedida de uma mudança deliberada, ou seja, tá tudo muito claro, né? Quando a gente lê, consegue ver exatamente por que a gente tomou várias, inclusive, atitudes na nossa vida. Mas aí... Ciba, opa, desculpa. Conta pra gente em relação a questão do teu objetivo com o processo de orientação de carreira, né? Tu iniciou com um objetivo e a gente foi delineando, aparando as arestas e foi tendo clareza de outros objetivos também. O meu objetivo realmente com a busca do... Tá de fone, Ciba?
Pois é, É, tá. porque fica cortando. Mas é que a entrada é só uma. A entrada é só uma. E aí não vai dar pra. Porque ele tá carregando. Ah, O celular tá carregando. E aí, se eu colocar o fone, não dá, né? Porque é só uma entrada. Socorrinha também pedindo pra eu botar o fone. Gente, sério, vocês não estão conseguindo me ouvir direito? de vez em quando dá uma falhazinha. É, eu fastei agora aqui. Pode ser que fique melhor. Vou tentar falar de uma Eu forma acho que mais. tá. Vou tentar falar de uma forma mais calma e mais clara também. Então, o motivo, né, a questão do motivo de eu ter procurado a orientação de carreira foi justamente para eu poder saber por onde está, né? Como eu já tinha visto toda essa questão da minha insatisfação, quando eu comecei a perceber que realmente eu estava insatisfeita no trabalho e que aquilo não iria mudar porque eu já estava vendo que eu não estava mais tendo afinidade com as atividades que eu desempenhava, eu falei, então realmente eu agora preciso procurar uma orientação de carreira para poder direcionar. Eu sempre fui uma pessoa que acredita muito no poder das nossas ações. Então, eu sabia que naquele momento eu precisava agir, eu precisava fazer algo a respeito daquilo. Então, a minha busca pela orientação de carreira foi para isso, foi para conseguir dar um direcionamento, me dar um norte, né? Por onde é que eu posso começar a então para então depois conseguir implementar esse meu sonho, né? Porque na época eu ainda não tinha ainda como uma realidade próxima sair do banco. Era mais como se fosse um sonho. Inclusive, né, muitas vezes quando eu ia conversar sobre esse sonho com as pessoas diminuíam, né? Diminuíam, acabar, porque para as pessoas, principalmente para as pessoas que amam a gente, elas não querem ver a gente se desafiando, sofrendo, e vai que não dá certo, vai que. Eles não querem, eles querem resguardar, eles querem o nosso bem. Uhum. Então, a gente quer o bem, a gente protege, né? E aí, pelo fato da gente querer o bem e proteger, muitas vezes, você deixa de viver experiências que vão ser muito construtivas e vão ser muito positivas. Então, no fundo do meu coração, eu tinha certeza que eu precisava de uma orientação de carreira para poder direcionar, né, os meus passos e tudo que eu tinha aqui dentro, né, de conhecimento, habilidade, para poder colocar para frente. A busca realmente foi essa, para poder onde começar, como implementar. É, eu acho interessante uma fala que tu traz, Siba, que é assim, as pessoas elas fazem com o intuito de proteger, né? Acho que essa é a palavra que a Nagla até colocou aqui, proteção. É, sendo que muitas vezes, né, os conselhos, né, que as pessoas dão, né, para você, é muito baseada na história de vida delas, no medo que elas têm, nas prioridades delas, né? Então, daí a importância mesmo da gente acolher, mas não acolher cegamente, né, mas processar, né, aquilo é válido para a nossa história de vida, né? Uhum. Exatamente. E você vai, à medida que o processo vai acontecendo, você vai se fortalecendo, né? À medida que você vai se aproximando de realidades, que é a realidade que você quer para você, quando você se aproxima mais dessa realidade, você começa a tornar ela aos poucos mais palpável. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a Uhum. pessoas que tinham um estilo de vida que eu queria para mim. Eu queria um estilo de vida home office, eu queria trabalhar em casa, eu queria ter os meus horários, eu queria trabalhar na hora que fosse melhor para mim. Tudo isso eu já sabia, mas eu não sabia como e nem por onde eu poderia começar. Então, é muito isso que você disse, assim, é muito você saber aquilo que você precisa ter, né, e onde é que você quer chegar. Onde é que eu quero chegar? Quais são, né? Pessoal, opa, pera. Pessoal, olha só, uma coisa que eu e Sibeli estava prevendo. O nosso tempo ele está já acabando. Como a gente está vendo que tem uma quantidade legal de pessoas, para a gente não ter que reduzir muito nossa fala, a gente vai passar a live lá para o pro Seja Naturaliza, né, Siba? Pode ser do meu pessoal também. Já tá com quanto tempo aí, amiga? A gente iniciou, era 8 horas, já são 8h58. Ah, já vai acabar, né? Pronto, pode ser lá pelo Naturaliza. Vamos? Vou escrever aqui o nome do teu Instagram só para facilitar aqui. Oh, tá bom. Pronto, acho que já já o Instagram deve
criar alguma nova tecnologia, né, que seja mais de 1 hora da necessidade atual, né, do mercado e da gente. Vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá. Vamos. Pronto, vamos encerrar agora e a gente está indo lá começar, certo, gente? A gente espera lá vocês na outra sala. Cheiro. Então, só para que eu possa situar aqui no Instagram da MC Simeão, a gente iniciou uma live no meu Instagram, no Marina Simeão PC, e aí, como é um tema, né, que a gente adora, a gente se empolga falando sobre ele, 1 hora não foi suficiente, a gente está vindo aqui complementar a live no Instagram da MC Mião, que também vai ficar por 1 hora ao vivo, certo? Então, gente, a gente estava na parte relacionada às etapas do processo de transição de carreira da Cibele. Cibele, conta pra gente como é que foi aquela segunda parte, né? A gente falou do autoconhecimento, falamos um pouco sobre os teus objetivos de carreira, e agora eu vou pedir para tu falar um pouco mais sobre a etapa que tu foi explorar esse mercado de trabalho, né? Porque uma das coisas que você estava considerando, né, era uma formação específica para te dar um suporte no Naturaliza, né? Fala para a gente como é que foi essa exploração desse campo aí do mercado de trabalho. Exatamente. Quando a gente não está com as funções que a gente desempenha no nosso trabalho, uma ação muito boa é se aproximar mais. Tá cortando? Um pouco. Deixa eu ajeitar aqui assim. Pronto, agora melhorou? Por enquanto tá melhor. Acho que tá dando tipo um. Tá dando Deixa eu baixar mais. Pronto, deve ser a mesma coisa. Peraí, que agora eu vou botar no novo áudio. Ou fone. Pronto. Botou o fone, né? Pronto, agora ficou melhor, amiga, né? Deu pra... Acho que tá melhor. Agora já vai terminar o eco. Acho que agora não vai mais dar eco, não. Então assim, uma observação muito boa para ser feita no momento em que você identifica que não está tendo tanta afinidade com as suas atividades no trabalho, é tentar se aproximar um pouco mais daquelas atividades ou daquela pessoa que já leva o estilo de vida que você almeja para você. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a me aproximar de pessoas que eu admirava e que eu achava que o trabalho estava mais alinhado, né, aos meus objetivos e ao meu propósito. E, como eu falei, não fiz só o processo de orientação de carreira, fiz também o processo de coach. E da minha personalidade, tem muito disso, de você ser um incentivador, de você trazer as pessoas para a sua realidade, de você tentar mostrar para as pessoas um pouco sobre a sua forma de pensar, né? E tentar fazer com que a pessoa tenha insights para também conseguir agir, que é muito do que a gente também está fazendo aqui, né? Conversando com as pessoas e tentando mostrar para elas um pouco de como é que foi o processo. Então, eu comecei a voltar um pouco mais o meu olhar para esse lado, de desenvolver pessoas, de fazer um trabalho de coach, que aí foi quando a gente começou a estudar o mercado e analisar as possibilidades, né? Que na época em que eu estava fazendo a transição de carreira, eu comecei a perceber que eu investi em algo novo, eu investi em algo que eu ia precisar, ia demandar muito tempo, eu ia precisar me debruçar realmente para poder desenvolver essa habilidade, né, de coach em mim. Naquele momento não estava casando com o que eu tinha, né? Porque é um tempo curto, a parte das finanças também foi algo que eu reduzi bastante, todos os meus gastos para conseguir fazer essa transição de carreira. Então era algo que estava um pouco fora, né, da realidade, né? Eu consegui identificar isso. E aí, complementando, né, essa fala da Cibele, essa clareza dela, ela pôde ter justamente por ter antes, né, antes da gente entrar na parte da exploração desse mercado de trabalho, a gente levantou muitos valores, né? E uma das coisas da Cibele era que ela queria fazer as coisas com qualidade, as coisas bem feitas, com compromisso. E aí ela analisou, né? Bem dentro também do planejamento de tempo dela, né? Será que seria possível eu investir financeiramente numa formação de coaching, ao mesmo tempo
à medida que ela foi entrevistando algumas pessoas dessa área, ela viu que teria que se submeter a fazer algumas sessões para treinar, né, o próprio atendimento, ela dando sessões, ela conduzindo sessões, e isso inviabilizava, né, todo o outro ponto que para ela, né, era muito claro, né, que ela também buscava, né, que era ter um equilíbrio na vida pessoal dela, né, continuar se dedicando à naturaliza, praticar um esporte, estar com a filhinha dela, estar com o esposo dela, e o nosso tempo, né, ele só tem as 24 horas, né, então, considerando esse ponto, eu me lembro que não foi muito difícil, né, Sibeli, para ti, quando você extraiu desse mercado, né, as informações necessárias para conhecer como é que ele funciona, você concluiu que não era por aí, né? Então, é interessante a gente trazer esse lado também, porque a escolha e a transição de carreira, ela não é algo linear, né? Não é algo, eu vou fazer A e vou conseguir B para chegar em C, né? Então, a gente vai, volta, analisa, se questiona, testa, né? Às vezes começa algo, depois volta e vai para outro caminho, né? Então, esse ponto, ele é bem importante, né, para a gente trazer o real, né, desse processo, né? Exatamente, existiu essa fase em que eu fiquei bem na dúvida, né, sobre para onde é que eu iria rumar, né, para onde é que eu iria focar os meus esforços, né, para onde é que eu ia direcionar. Então, a parte de coach e tudo, quando a gente começa a entender o universo que existe por trás, é que você vê que você vai precisar realmente se debruçar, né? E aí veio aquela questão de por que não trabalhar com o que eu tenho, né? Por que não trabalhar com o que eu sou? Por que não trabalhar com toda a bagagem que já é minha? E é muito engraçado, amiga, que para que as pessoas, né, enxerguem que você tem essas capacidades, essas habilidades, primeiro você precisa se conhecer, primeiro você precisa identificar elas em você. Porque não tem como alguém enxergar isso em você se nem você enxerga. Então, foi muito isso que eu fiz. Eu parei e eu pensei, será que eu preciso de uma nova formação? Eu sou administradora, eu tenho pós-graduação em gestão empresarial, né, pela FGV. Eu tenho já uma história no Naturaliza de 1 ano e meio, em que o envolvimento com as pessoas é um envolvimento muito grande. Então, toda essa experiência de proximidade com todas as pessoas que já tiveram com a gente, isso não tem uma bagagem. Então, foi muito isso que eu pensei na época. Se eu iria precisar de algo novo, eu iria precisar acrescentar ainda mais coisas à minha bagagem, ou se, na verdade, aquela bagagem não já era o suficiente. Né? Que muitas vezes a nossa bagagem ela é até mesmo mais do que suficiente, mas a gente não tem o olhar crítico e o olhar que valoriza aquilo. Né? Então, a gente tem que se analisar de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais íntegra e analisar tudo aquilo que você já viveu. E é engraçado como a orientação de carreira, ela traz isso de maneira clara quando a gente vai fazer uma retrospecção da nossa vida. Né? Quando a gente traz aqueles momentos em que já se foram, em que a gente tirou vários aprendizados, o que a gente viveu dali, né? Então, quando a gente traz tudo isso que já foi vivido, é que você começa a se relembrar. E aí você começa, então, a valorizar aquilo que você já tem. Né? Tem muita gente que busca Sim, fora, tem muita gente que busca muitos cursos, que busca muita coisa fora, mas muito do que a gente precisa para realizar aquilo que a gente deseja já está aqui. Né? Então, sim. foi quando eu percebi realmente que não fazia sentido e que eu ia acabar confundindo mais ainda a minha cabeça, porque se as minhas funções e habilidades estavam abarrotadas, né, naquele determinado momento, imagina se eu fosse acrescentar ainda mais um item que seria o aprendizado e me debruçar em cima de uma nova profissão. Então, E aí, perdão. E aí, né, assim, o quanto é importante a gente mergulhar nesse processo, né, nesse processo pessoal, para a gente não correr o risco de tomar uma decisão muito prematura, né, muito pautada talvez em sentimentos muito emergentes naquele momento, ou escolhas superficiais, né? Então, daí a importância também, né, da gente realmente conhecer como é que é esse possível mercado, né, que a gente quer se dedicar, que a gente acha que é o caminho,
para que realmente a gente possa comparar, né, fazer uma análise do nosso momento atual, do que a gente busca, para ponderar e ver se esse é o caminho, né, que viabiliza chegar lá onde você quer chegar, né? Também. Porque se for muito do superficial, muito de algo instantâneo, né, que está acontecendo de uma maneira forte ali, né, a gente pode, né, meter os pés pelas mãos e lá na frente, né, ser obrigada a voltar um pouquinho, né? É algo Exatamente. que também pode ocorrer. E foi muito isso que eu fiz. Me aproximei de pessoas que tinham essa atividade como atividade principal e eu comecei a ver que era realmente um universo e que esse universo iria exigir bastante, né? Então é muito importante isso, que você se aproxime da realidade que você deseja para você saber se é exatamente isso que você quer, né? Então, Isso. conversas com pessoas que eram autônomas e com pessoas que tinham o horário um pouco mais flexível, que trabalhavam como home office, foi muito do que eu fiz. Eu fui atrás e fui procurar saber como é que tinha sido o processo e fiz o que muita gente faz hoje. Quando termina a live, muita gente vem falar comigo, não sei, né, provavelmente também vai entrar em contato contigo para poder falar um pouco sobre o seu caso e eu me vejo muito nessas pessoas. Eu fui muito atrás de quem já tinha realizado o processo, de quem já tinha passado pelo processo e fui pegando Uhum. uma coisa boa de outra, coisa boa de outro, e sabendo, logicamente, filtrar, né, aquelas informações e aquelas opiniões que muitas vezes chegam até a gente que não condizem muito com aquilo que a gente acredita. Tinha muita gente que, Uhum. mas está insatisfeita, mas não tem problema nenhum. Tem muita gente que trabalha aí com coisas muito piores. E você não está valorizando o seu trabalho e tudo. Você sabe o que é trabalho, você sabe o significado da palavra trabalho. Eu lembro que é engraçado que a Cíntia, minha irmã, ela estava aqui na live, não sei se ela ainda está. Ela dizia, Sibeli, tu sabe o que é o significado da palavra trabalho? Porque esse ano, né, a etimologia da palavra é a questão de sacrifício mesmo, né? De você, Tripalho. de tripalho, exato. Na verdade, no meu ponto de vista, trabalho não é isso. O trabalho não deve ser um sacrifício, você não deve se acabar e se destruir e realmente se esvairir de toda a sua energia para se dedicar a algo que precisa ser complementar. Né? Então você não precisa trazer a opinião que o outro tem sobre trabalho para a sua realidade. Você pode ter o seu entendimento sobre o que é trabalho. Ah, mas o que é que você faz? Não, não é o que eu faço, é por que que eu faço. Né? Por que que eu faço isso? Eu estou fazendo isso para atingir qual objetivo? Eu estou fazendo isso para chegar aonde? Né? Então, eu tinha muito claro na minha cabeça que para algumas pessoas trabalhar era uma coisa e para mim era outra. Né? Então, foi muito isso, assim, fui muito baseada nisso. Sibeli, conta pra gente, assim, a gente, na parte das etapas do processo de carreira, a gente vai fechar aqui nessa perguntinha. E aí depois a gente vai passar para a etapa final da nossa live. Conta pra gente como é que foi, como é que o plano de ação, né, que a gente desenvolveu no processo, como foi que ele te ajudou? Repete só de novo a pergunta, amigo. Como foi e como me ajudou? De que forma o plano de ação, né, o instrumento do plano de ação te ajudou nessa transição, em colocar as coisas em prática? Uhum. Exato, o plano de ação acaba que a gente consegue destinar as nossas ações e as nossas atitudes em objetivos que vão fazer com que a gente cumpra aquelas nossas metas, né? Então, no plano de ação foi quando a gente conseguiu traçar as metas, que eram metas completamente atingíveis, né? Metas que faziam com que eu me esforçasse, mas não era nada que eu precisasse me desgastar para alcançar, né? Era algo alcançável. E aí a gente foi seguindo nesse plano de ação para poder conseguir atingir o objetivo final e principal, que era realmente eu ter a clareza principal que eu precisava ter da questão do que era o significado do meu trabalho dentro do Naturaliza, né? Eu lembro que a gente precisou trabalhar muito essa questão de qual era o meu papel, o que eu iria desempenhar. E minha mãe perguntava demais para mim, minha mãe está aqui na live, minha mãe perguntava assim, vai sair do banco, tá, beleza, mas e aí, você vai fazer o quê? Eu tenho que dizer para minhas amigas o que você vai fazer. Então é engraçado que questão de você ter, né, que ter que saber o que é que você faz. Eu lembro que a gente trabalhou muito na orientação de carreira, porque eu iria precisar sair do banco, né? Não iria mais ser escriturária, não iria mais ter o meu concurso público, mas eu precisava saber então o que é que eu ia ser, né? Então o plano de ação ele foi justo e necessário para que eu conseguisse
em cima das minhas metas principais, daquilo que eu já tinha muita clareza, eu fui traçando os meus objetivos e fui cumprindo para então conseguir realizar, né? Conseguir concretizar, materializar o meu objetivo, que antes era um sonho e que aos poucos eu fui trazendo para a minha realidade. É engraçado que é muito isso, né? As coisas na nossa cabeça, às vezes elas só existem no imaginário. E aos poucos, enquanto o tempo vai passando e a gente vai amadurecendo, a gente vai trazendo cada vez elas mais para perto da nossa realidade. Então foi muito isso. E assim, o interessante, né, do plano de ação é justamente esse ponto que a Cibele falou, né, de poder materializar. Então, cada etapa, ela é fundamental para a etapa seguinte, né, que a gente vai entrar. Então, se a gente tem clareza do que a gente está buscando, daquilo que são os nossos pilares, de como a gente quer viver aquela vida, as ações, elas vão ser muito congruentes com essas etapas anteriores, né, que a gente caminhou. Então, é uma forma de deixar um pouco mais esmiuçado aquele grande objetivo, né? Eu quero me dedicar ao Naturaliza, né? De que maneira? Fazendo o quê? Sendo visto de que forma? Né? E para isso eu vou ter que fazer o quê? Então, é bem assim, né? A gente utiliza bastante aquela técnica, aquela fundamentação do plano SMART, né? E aí, uma das coisas que a gente buscava, né, para definir essas metas, era buscar coisas que sejam alcançáveis, né, que sejam situadas no tempo, né, que sejam motivadoras também para a pessoa que vai fazer, né, e outros aspectos que a gente utilizava também como base para a construção dessas metas. E um ponto que eu e a Cibele estava conversando aqui, né, assim, antes da live, que eu conversei hoje com uma amiga minha também, é que assim, todo esse planejamento, né, a gente ter ali um mapa, né, de por onde a gente vai, como é que a gente vai alcançar aquilo, é muito importante, né? Mas junto com isso, o quanto é importante também a gente deixar que a vida se encarregue, né? Porque a gente não vai ter controle de tudo, 100%. Às vezes a gente sai com um plano lindo, né, bem desenhadozinho, e a gente passa por experiências de vida que vai mudar a nossa perspectiva, o que é mais importante. Então, né, assim, a gente poder, né, ao mesmo tempo, planejar, tentar ter uma certa previsibilidade, ser autor e protagonista do que vai acontecer com a gente, é maravilhoso e é essencial. Mas a gente nunca esquecer também, que eu acho que tem muito isso da Cibele, né? Essa fé na vida, né? Eu tô falando isso mas, assim, como se fosse algo Tópico. Parece um pouco... Hã? Tópico, parece tópico. Pode parecer um pouco tópico, né? Alguma coisa que se encaixa mais para umas pessoas e não para outras, mas deixar também, né, que a vida se encarregue, ter a ciência que a gente não vai ter controle de tudo que vai nos acontecer, eu acho que é esse jogo de cintura, essa resiliência que a vida pede também para a gente, né? Para a gente não ficar novamente, né, com aquela fixação numa coisa só que foi prevista, né? Muito importante também a gente tentar mudar um pouco esse mindset de que, eu não tô feliz no trabalho, pronto, sou uma pessoa frustrada, eu vivo triste e acabou porque eu não me dou bem com as minhas atividades. Não, eu acho bem mais legal a gente mudar a ideia e trazer para o âmbito da positividade. Que bom que eu estou identificando que eu não me identifico com as minhas atividades. Né? Às vezes as pessoas não têm. Às vezes tem gente que não tem nem coragem de dizer isso. E isso é uma coisa tão pequena, é uma coisa tão, né? Tudo bem que traz todo o peso por trás, mas e aí? Qual é o crime que a pessoa está cometendo? Não me identifico com as atividades que eu desempenho no meu trabalho. Entendeu? E aí a gente precisa trazer isso à tona, a gente precisa trazer isso para a fala, né? Para que a gente consiga, então, enxergar as possibilidades que existem, que são infinitas. Que são infinitas, são infinitas. E a partir do momento em que eu comecei a perceber isso, a partir do momento em que eu comecei a ver que as pessoas realizavam e a pensar por que eu também não posso realizar? O que é que me impede? Né? O que é que me impede? São os benefícios? É o salário? É o que me impede? É o fato de ser um cargo público? Então, é muito você
analisar e saber que as possibilidades elas podem ser trazidas para a realidade, né? Então eu olhava muita gente que já tinha realizado e eu pensava, eu também posso realizar. É só me dar tempo. Uhum. Precisa de tempo para que as coisas saiam da maneira que elas têm que sair, que a gente não meta os pés pelas mãos. E o plano de ação, ele trouxe muito essa clareza, ele trouxe muito essa questão de você saber por onde ir, né? Ele traz um direcionamento e ele tira da cabeça e coloca no papel. Porque quando a gente deixa na nossa cabeça, parece assim que tem 1 milhão de coisas para você fazer e você não sabe por onde começar. Quando está escrito no papel, você tem ali um norte, você tem um direcionador, você consegue enxergar. Quando eu digo papel, nem precisa ser papel, pode ser celular, o que for. Mas o fato de você tirar da cabeça esvazia, dá espaço para que você utilize, né, a sua cabeça para outras coisas úteis e não ficar cheia de coisa que você tem que fazer. Quando você tem um plano de ação, você consegue agir direcionadamente, né? Você consegue enxergar ali no papel muito claramente o que é que tem que ser feito. Eu tô só vendo aqui minha mãe e a gente aqui nesse bate-papo, morrendo de conversar, porque eu falei delas duas aqui, né? A Cíntia, quando ela comentou a questão do trabalho, e não só a Cíntia, muitas pessoas chegaram para mim e realmente para elas não fazia sentido na época, né? Não fazia sentido na época, porque trabalho é no banco mesmo, e é isso, e pronto. E realmente foi um processo bem difícil eu ter passado por essa fase de convencer, entre aspas, os meus familiares, porque eu não sei se eu disse aqui, mas acho que eu já disse, que a minha mãe, ela se aposentou no Banco do Brasil. Então, para mim, na época, estar com apenas 3 anos e meio e pedir para sair do banco, para muitas pessoas parecia uma desistência. Parecia assim, ai, ela desistiu, olha, ela desistiu. Amiga, quando eu fui para minha festa de Natal lá no banco, era uma festa de encerramento, fazia acho que uns 2 meses e pouco que eu tinha saído do banco, não tinha ainda reencontrado os meus colegas e na festa de Natal eu fui. E aí, quando eu cheguei lá, eles me abraçavam e diziam, não deu certo, né, Sibeli, que pena. Mal sabia. Não sei o que, sabe, assim, uma tristeza. Eu digo, gente, vocês não estão me acompanhando, não? Eu estou muito feliz. Vocês não estão entendendo que eu fiz o que eu precisava ter feito. Gente, eu realizei uma coisa que eu há muito tempo vinha querendo realizar. Então, para eles, assim, era como uma perda, né? Era como ela não chegou lá, ela não se aposentou. E não era bem assim, né? Na verdade, eu tinha encontrado um caminho que estava mais alinhado Sim. às minhas escolhas e aos meus propósitos. É assim, né, Ciba? Hoje a gente vê, né, a tua felicidade, a tua identificação, a tua certeza, né, de que você está no lugar certo, né, vivendo em congruência com o teu propósito. E aí, assim, é interessante, né, a gente levantar aqui que tudo é processo, né? Tudo tem seu tempo, né? Assim, as coisas elas precisam acontecer, a gente precisa vivenciar, né, cada etapa. Então, assim, com certeza, né, houve um momento onde a Cibele estava incerta, insegura, indecisa, né, se fazia ou não isso, com medo, né? Então, cada etapa dessa, inclusive aquela etapa que inclusive a gente está meio negativo, né, no sentido de achar que as coisas não vão dar certo, ela é processual, né? Ela talvez faça parte mesmo, né, no sentido da gente precisar daquele incômodo, para sair daquela zona, né? Como se fosse mesmo ali para engatar a primeira, né? E sair de onde a gente está. Então, a gente, observando isso como algo também processual, né? Eu acho que é interessante, né? Porque assim, cada etapa tem as dores e os amores de passar por ela, né? Deixa eu tirar duas dúvidas aqui da a Eveline e da Cibele, Cibele Patrícia e da Eveline, que perguntaram sobre o processo, né? Sobre o plano de ação da Cibele, a gente chegou até essa etapa, nós construímos um plano de ação que era um plano bem grande, assim, numa folha, era tipo aquelas folhas de tamanho de papel madeira, e aí a gente fez os objetivos dela, né, e fez aquela técnica, né, do a fazer, fazendo e feito. Né? Então, ela saiu, ela finalizou o processo com esse plano de ação. A Cibele, ela já se sentiu confortável e preparada para tocar o plano de ação por ela mesma. Algumas pessoas, elas podem se sentir mais seguras de ter, né, um profissional ali acompanhando também a execução desse plano para dar
certa disciplina, né? Porque tem um dia certo para se encontrar e vai levar as atividades que pode fazer, mesmo para lidar com as dificuldades que podem surgir. Mas no caso, a Cibele, ela se sentiu preparada e tocou o plano dela, né? Ela saiu com ele pronto e foi acrescentando algumas coisas, tirando outras, né? De acordo com a demanda e a necessidade dela. O processo da Cibele, ele durou em torno de umas 6 sessões, não foi, Cibele? Foram 8, amiga. Acho que foram, 8? acho que foram 8. Pronto. Porque era assim, a gente variava entre sessões semanais e quinzenais. Era muito de acordo com o que eu estava precisando e com o que eu demandava, né? Então, A execução, né, do processo. a Marina sempre no começo da semana perguntava, e aí, velho, teve algumas novidades, né? Teve alguma coisa no processo que está exigindo que a gente se encontre? Precisa ser nessa semana ou a gente deixa para a próxima, para deixar as coisas também acontecerem? Porque é muito isso. Marina falou uma coisa muito certa, que é a questão de deixar muitas vezes a vida, ela se encarrega, né? Muitas vezes a vida ela mesma se encarrega. Lógico que você não vai deixar a Deus dará, mas chegou um momento do processo e Uhum. decidido que eu ia esperar 2 anos. Por quê? Porque eu estava ainda fazendo a minha pós-graduação, que tinha sido paga pelo banco. Ou seja, se eu saísse antes dos 2 anos, eu precisaria ressarcir o banco todo o valor da minha pós-graduação. Tu fecha, Via, aí a porta? Eu precisaria ressarcir o banco de toda essa questão de tudo que tinha sido investido em mim, né? Então, ficou decidido que eu ia esperar os 2 anos. Só que aí o que foi que aconteceu? Veio a vida e me tirou da agência que eu estava, que era aqui atrás da minha casa, e me levou para uma agência no centro da cidade. Então, assim, Aí a coisa piorou de vez, né? exato, eu já estava satisfeita, eu já estava realmente naquela insatisfação, eu já estava com o meu plano de ação ali, né, feito, eu já sabia qual era o direcionamento que eu queria, mas eu tinha decidido esperar os 2 anos. Ah, beleza, vou esperar, porque eu não vou ressarcir o banco esse valor, um valor muito alto, uma pós-graduação na FGV de gestão empresarial, não preciso nem dizer aqui quanto é, né? E aí, assim, já estava decidido, mas aí quando o banco me colocou lá para o centro da cidade, tudo ficou mais complicado, mais difícil, porque até então, até a Melissa nascer, eu conseguia conciliar minhas atividades do Naturaliza e do banco, mas depois que ela nasceu, ficou realmente inviável, eu precisei fazer a minha escolha, né? E aí, no processo de orientação de carreira, foi muito isso. Como é que eu iria levar essa parte da minha carreira, dos meus conhecimentos, das minhas habilidades para dentro do Naturaliza? Então, quando a Marina falou que a vida se encarrega, foi isso que a vida fez. Ela se encarregou de talvez até ter antecipado tudo isso, né? E hoje, graças a Deus, eu vivo um cenário, né, de zero arrependimento, um total de zero arrependimentos. Joia, maravilha. Então, né, gente, durante esse processo, né, ela comentou aí que a gente se encontrava semanal e quinzenalmente, a gente começou, né, com frequência semanal, né, a proposta aqui realmente inicia nessa frequência, né, em termos ideais, né, mas às vezes por outras questões o processo pode ser quinzenal. E à medida que a gente estava colocando em prática, né, o que ela à medida que ela estava colocando em prática o que a gente estava criando, elaborando na sessão, aí a gente já foi fazendo as frequências, colocando a frequência de acordo com as demandas e a execução das atividades dela. Né? Então, essa parte, né, esse período, né, onde no momento, né, do processo, a Cibele tinha decidido que ia sair do banco. Né? Já foi uma grande decisão. E aí depois a Cibele decidiu que a hora de sair do banco não era aquela, né? Depois ela estudar esse cenário, fazer cálculo, conversar com o esposo, projetar a vida a dois com o bebê que estava por nascer. E aí em seguida, né, como ela falou, né, a mudança da agência fez com que ela antecipasse e visse que os ganhos e perdas que ela teria de esperar mais 2 anos em prol do valor que ela não teria de pagar, não compensava. Né? E aí foi quando ela tomou, né, o impulso e colocou isso adiante. Exato. Eu tô pensando aqui, sabe, Cibele, compartilhando aqui com o que tua mãe e tua irmã, como foi para elas também a tua transição? Será que elas ficaram com raiva de mim, hein, na época? Eu estava te ajudando a ser a ovelha desgarrada, de ir contra todo mundo. Foi quase isso, porque realmente, assim, a opinião dos meus familiares, eu não tive o apoio, né, assim, não foi na primeira vez que eu falei sobre
Eles chegaram e disseram, vai lá, vai ser show, tá aqui meu apoio. Não foi assim, né? Não foi fácil, mas aí a Cintia colocando kkkk, morrendo de rir. Mas é como eu falei, gente, não tem como. As pessoas que mais amam a gente na vida, elas nunca vão querer que a gente se exponha, elas nunca vão querer que a gente se decepcione. Tá? Muitas vezes, se alguém próximo da gente, alguém da nossa família, já teve alguma decepção como autônoma, ela traz muito forte isso, né? E acaba passando isso para você. Mas a gente tem que saber que a experiência de cada um, ela é muito peculiar, ela é muito única, ela é muito exclusiva, né? E aí você brilhar pelos olhos e pela régua e pela experiência de outras pessoas é você se anular. E Deus deu pra gente, para cada um de nós aqui, para essas 30 e tantas pessoas aí que estão escutando a gente aqui nesse somatório, ele deu para cada um de nós uma força, né? Uma força interna, uma força interior muito grande para a gente trabalhar em cima daquilo que a gente realmente acredita, para trabalhar em cima daquilo que faz o nosso coração vibrar. E é isso que a gente tem que trazer de mais importante, né? Não é escutar a opinião de seja a pessoa que for, por mais importante que ela seja, é uma opinião que deve ser levada em conta. Lógico que é, a gente tem que levar em conta a opinião das pessoas que mais importam para a Uhum. gente. A gente tem que ter, acima disso, o nosso próprio consentimento, a nossa própria decisão e o nosso próprio poder de entender quais são as nossas capacidades, né? Aonde é que eu sei que eu posso chegar e o que é que pode me Sim. encaixar lá, né? Então, Uhum. muito que a questão delas não terem de prontidão me incentivado, não foi porque não queriam que eu chegasse em tal lugar, mas foi mais no sentido de preservar, né? De trazer para dentro e de cuidar, porque é isso que qualquer pessoa que ama quer fazer, né? A gente não quer se expor. Sim, com certeza. E assim, você estava falando, né, Sibeli, da tua régua, das tuas escolhas, só fazendo uma retificação no que eu falei, né? Eu estava colocando, será que elas ficaram com raiva do que eu fiz contigo, né? Mas assim, o nosso papel, né, enquanto orientador de carreira, é o papel de facilitar esse processo, não no sentido de tornar fácil, mas de levar a Sibeli de um ponto para o outro, mas não sou eu quem vou dizer, é por aqui, é isso que tu tem que fazer. Não, né? Eu sou facilitadora no sentido de ajudar a Cibele a levantar, a ter clareza do que já está dentro dela, né? E instrumentalizar ela para colocar essas questões adiante. Né? Mas em Tá? nenhum momento, né, a Cibele me viu, né, dizendo, Cibele, faça isso, Cibele, não faça, Cibele, eu acho que o melhor é fazer isso. E eu tinha até muito cuidado, né? Porque assim, como nós somos amigas, né? Eu tinha muito cuidado de não deixar a Marina amiga estar presente ali, né? Até falando um ponto sobre isso, Sibeli, que para quem é psicólogo, acho que esse ponto que eu estou falando é muito curioso, muito importante, né? Então, assim, essa questão da relação, né, do orientando com o orientador. Geralmente, gente, o mais indicado, né, que se sugere é que você faça um processo, falando de psicoterapia. De forma alguma, eu poderia fazer psicoterapia com a Cibele. No caso de orientação de carreira, como esse processo ele é mais focado, direcionado, né, bem específico para o âmbito do trabalho, já é mais viável. Uhum. Pode haver situações onde alguma demanda específica muito pessoal da Cibele surja, emerge no processo, e pode ser que eu não seja a pessoa mais orientada para ajudá-la. Então, de uma forma geral, né, é mais indicado, né, dentro do processo de orientação de carreira, você fazer com uma pessoa mais neutra, né? Mas realmente, assim, foi algo que a gente conversou, né? Pensou que poderia funcionar muito bem e funcionou muito bem, né? A gente soube fazer essa separação, muitas vezes essa proximidade até ajudou em muitos aspectos, mas tem uma grande diferença, certo? Assim, psicoterapia de jeito nenhum fazer com a pessoa que você tem contato, você tem proximidade. Mas um processo de orientação de carreira, de coaching, você analisa, né, e vê se é algo viável para ser feito, certo? Exato. E, Cibele, fechando aqui, né, indo para os nossos 3 pontinhos, fala pra gente agora do teu momento atual. Como é a tua atual relação com o trabalho? Né? Fala desse nosso tema central, que é o propósito. Uhum. Quando a gente estava precisando definir quais seriam, né, as minhas funções, como é que eu ia me encontrar profissionalmente, me realizar profissionalmente dentro do Naturaliza,
foi muito isso. Eu fiz assim uma lista de tudo que eu fazia no Naturaliza, gravo vídeo, edito vídeo, crio conteúdo, crio legenda, faço a questão de toda a organização do que a gente, conteúdo que a gente coloca na plataforma, né? Faço a seleção dos alunos, divulgação, publicidade, marketing, parceria, comercial. Comecei a fazer uma lista de tudo realmente, quais eram as minhas funções. E aí fui dividindo com a Camila o que ficava com o quê, qual era a área que cada um ia ficar. E hoje, realmente, o Naturaliza, ele é uma empresa porque ele tem todas as áreas muito bem divididas, né? Hoje somos eu, Camila, a gente tem algumas pessoas que ajudam a gente na questão de edição de vídeo, né? A questão da revisão do português, dos nossos materiais em PDF, que a gente tem bastante material em PDF. Mas hoje o meu trabalho, ele se resume a estar mais próximo e a trazer as pessoas mais para próximo dessa minha realidade, né? Minha e da Camila, que é minha sócia no Naturaliza, que é esse estilo de vida saudável, essa alimentação saudável e essa proximidade com os alimentos naturais. Então, hoje o meu trabalho ele é focado nisso. Eu trago as pessoas para a nossa realidade, a gente desmistifica a alimentação saudável, a gente encontra formas de preparar alimentos de uma maneira rápida, prática, fácil. Então, lá no Naturaliza, a gente hoje divide esse tipo de conteúdo com as pessoas, né? A gente tem a nossa plataforma online, onde as pessoas assistem o nosso conteúdo em videoaulas de receita, de conteúdo também falado sobre alimentação saudável. E tem sido incrível essa proximidade, né, com as pessoas. A partir do momento em que eu me desvinculei da minha atividade, que era o banco, que exigia de mim 6 horas de dedicação diárias, e consegui reverter essas 6 horas, né, dividir essas 6 horas. Fragmentei em tantos cuidados com a Melissa, em cuidados com a casa, e também dediquei parte dessas horas ao Naturaliza, tudo expandiu, né? Tudo cresceu, porque a gente sabe que onde a gente foca, onde a gente foca as nossas atenções, onde a gente consegue destinar as nossas forças, aquilo vai crescer. E foi esse resultado que eu tive, né? Eu consegui focar de uma maneira muito mais direta e alcançar os resultados que eu tenho hoje, né? Que não são os resultados financeiros que o banco me dava, mas é um resultado que preenche a minha alma, né? Que preenche a minha pessoa, que faz com que eu acorde todos os dias motivada, porque eu sei o que eu tenho que realizar, eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei o poder de transformação que isso tem na vida das pessoas. Então, o que tem sido incrível para mim foi isso. Por isso que eu volto lá para o começo, para a questão da importância do autoconhecimento, porque para fazer esse processo de transição de carreira, eu precisei adequar muito os meus gastos, os meus custos. Já teve gente que chegou para mim e disse: ah, Sibeli, mas tu conseguiu porque tu é privilegiada. Mal sabe a pessoa que eu não valorizo o que tem aqui na orelha, eu não tenho anéis, eu não uso roupa de marca, eu não tenho grandes luxos, eu não tenho uma babá para Melissa, eu não tenho gastos que, ao meu ver, né, ao que eu enxergo de que é valorável, né, na minha vida, eu não enxergo, eu acabo enxergando esses gastos como supérfluo. Então, quando eu precisei fazer a transição de carreira, eu precisei adequar muito o meu estilo de vida, né, os meus custos. Então, eu fui realmente cortando tudo, fui ficando apenas com o essencial para conseguir, então, hoje, alimentar a minha alma e fazer com que isso cada vez prospere cada vez mais, né? Atinja cada vez um maior número de pessoas, que essa é a nossa intenção no Naturaliza, transformar a vida de um maior número de pessoas possível, cada vez mais, e, consequentemente, a parte financeira também vem crescendo. Isso. E ainda está tudo alinhando, mas o fato de acordar todos os dias motivado e sabendo que aquilo engrandece na nossa alma e nosso coração não tem preço, realmente não tem preço. A minha vida muito, 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 muito. E aí, assim, você falou, né, Siba, no comecinho, não dá o retorno que o banco dava, mas pode não dar agora, né? Assim, você como empreendedora, né, como uma mulher cheia de motivação e amor pelo que faz, o céu é o limite. Né? Então, assim, quem sabe daqui a uns anos, meu filho, você já tá tirando mais do que você tirava no banco, né? Então, eu não tenho dúvidas, sabe, amiga? Por isso que eu não tenho pressa. Eu não tenho dúvidas porque eu sei onde é que a gente quer chegar. É tão bom isso. Eu e a Camila, a gente conversa muito sobre isso. A gente sabe onde é que a gente quer chegar, né? Então, como a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente vai trabalhar todos os dias em prol de atingir esse objetivo maior, né? E Ótimo. o plano de ação, ele continua. A gente tem o nosso quadro MC Meão lá na casa da Camila,
E a gente coloca as atividades que a gente tem que desempenhar, porque a gente sabe que fazendo hoje a gente vai poder colher amanhã. Né? Não é assim uma linha do tempo específica, não é o mesmo tempo para todas as pessoas, o tempo de Deus não é o nosso, mas a gente tem toda a certeza e a calma na alma de que esse dia vai chegar e já chegou. A gente tem hoje mais de 40 alunos na nossa plataforma online. A gente tem 2 turmas, né? As pessoas têm dado um feedback muito bom para a gente a respeito do que a gente está criando de conteúdo e de compartilhar com eles. E a gente quer cada vez tanto se profissionalizar cada vez mais, né, nessa área de alimentação e vida saudável, como também trazer cada vez mais as pessoas para perto da gente. Mas está sendo incrível, está sendo um trabalho realmente recompensador, algo que está alinhado à minha alma, né? E entre aqui os nossos Coisa linda. entre os nossos resultados e tudo que a gente tem aqui do resultado da orientação de carreira, está muito alinhado com o que eu faço hoje, né? A parte da criatividade, a parte da inovação, a parte de criar as nossas próprias regras e a parte de ter essa questão da flexibilidade no horário, que para mim é tão importante, né? Tem gente que faz outras coisas, tem gente que gosta de estar lá no campo de batalha, do trabalho e de tudo. E é muito isso, é você identificar aquilo que faz o seu coração vibrar, né? O que faz o meu coração era muito isso, e hoje, graças a Deus, eu estou correspondendo às próprias expectativas. Show de bola, Ciba. É um depoimento realmente muito inspirador, né? Assim, que faz também a gente brilhar os olhos, né? Escutando a tua história, os desafios que você teve, as seguranças que você também teve, né? Ciba, deixa pra gente, aqui pro público que tá presente, os guerreiros, depois de um Instagram, estamos no 3º Instagram já, conduzindo a live. Qual a mensagem que tu deixaria, Ciba, para 2 públicos? O público que está insatisfeito com a sua carreira. E 2, o público que já iniciou o processo de transição de carreira. Né? Aquele público que está, né, naquela indecisão, com receio, se fez certo, se não fez. Dá uma mensagem aí para esses 2 públicos, por favor. Pronto, eu acho que para o público que se encontra insatisfeito, eu acho que essa quarentena é uma ótima oportunidade para você se debruçar naquilo que faz o seu coração vibrar. Hoje a gente tem aí como auxílio essa questão da facilidade da informação. Gente, antigamente era tão difícil você obter uma informação. Eu li um dia um livro uma vez que tem dizendo justamente a questão do acesso ao conhecimento. Como é que era antigamente? Antigamente, as pessoas iam lá naqueles monges, né? Passavam dias e dias trabalhando, servindo a esses monges para que eles, depois de vários dias de silêncio, dessem apenas uma palavra de conhecimento. Era assim que as pessoas obtinham conhecimento. E olha hoje, né? Olha hoje a facilidade que a gente tem. Ninguém precisa fazer nada, é só pegar o celular, direcionar, é só realmente saber aquilo que você tem mais atração, aquilo que você gosta. Todo mundo tem algo que gosta, né? Então, é muito você se debruçar, porque cada tema, cada aspecto é muito profundo, é muito extenso, e para cada aspecto desse existem, como eu falei aqui, infinitas possibilidades. Hoje o mundo ele é muito diverso, hoje as possibilidades são infinitas e o acesso a essa informação está do jeito mais fácil que já esteve, até mesmo mais do que ontem. Então a gente vive essa rapidez e foi o que eu fiz. Eu me debrucei em cima daquilo que eu gosto, eu comecei a agir, eu criei o Instagram do Naturalize, a gente tinha 2 seguidores, 7, 10, 20, 30, 50... E quando você tenta, às vezes, passar o que você acredita e o que você tem como verdade na sua vida para as pessoas que estão ao seu redor e as pessoas não enxergam aquilo, você se frustra. Mas no mundo inteiro, imagina quantas pessoas pensam como você, gostam do que você gosta, né? Você achar a sua comunidade, você achar a sua galera, você achar as pessoas para aquilo que você fala, que se interessam por uma habilidade que você tem, por pura vontade, né? Como as pessoas que estão assistindo a gente aqui, isso é muito incrível. Então, é uma possibilidade que a internet dá hoje pra gente. Da gente conseguir colocar para fora tudo aquilo que tem aqui dentro e conseguir identificar quais são aquelas pessoas que se conectam com o que você tem para oferecer. Né? Então, eu acho que o meu recado para quem está insatisfeito é muito isso, se debruce. Se debruce em cima daquilo que você gosta, porque as possibilidades são maravilhosas e você vai conseguir, com certeza, encontrar uma luz
para que essa insatisfação diminua ou que até mesmo ela se acabe, né? Porque quando você tem um trabalho e um hobby, você consegue ter esse hobby como válvula de escape. E quem sabe esse hobby não vira a sua principal atividade, né? A sua atividade profissional, que foi como aconteceu comigo, né? Começou como um hobby, eu passei 1 ano e meio no Naturaliza como um hobby realmente, e foi quando o tempo certo veio e eu consegui agir. E esse é o recado para as pessoas que estão insatisfeitas. Aí agora é o recado para quem o quê? Para quem já começou o processo de transição de carreira. Pronto. E aí, para quem já começou o processo de transição de carreira, a minha mensagem vai ser negatividade zero e tristeza zero. Eu quero ver vocês empolgados. Eu queria que vocês estivessem, assim como eu estava no meu processo, ansiosa para o novo, ansiosa para o que estava por vir, ansiosa pelas mudanças. Então, eu acho que é deixar um pouco esse sentimento do medo, não deixar o medo te controlar, não deixar o medo falar mais alto, não deixar que o ego também fale mais alto. Quando eu falei aqui sobre diminuir os meus custos para conseguir alinhar a minha realidade, foi muito isso. Eu Uhum. pego lá, não sei nem onde. Realmente eu deixei tudo que era supérfluo. Eu nunca fui uma pessoa, quem me conhece aqui sabe, eu tenho muitas amigas e minha mãe e todo mundo aqui que está me assistindo. Eu nunca fui uma pessoa de ter nada de marca, nunca fui uma pessoa que valorize esses bens, né? Como a gente tem como esses bens supérfluos, nunca fui uma pessoa que valoriza. Então, os meus investimentos sempre foram em mim. Eu sempre fiz monitoria, eu sempre participei de cursos online, eu sempre fiz muitas atividades que fizessem com que eu me alimentasse de algo que me fortificasse. Então, o meu recado para quem já nesse processo, né, de mudança de carreira é esse, que vocês possam trazer a positividade para a vida de vocês, porque muita, muita, muita coisa boa espera a gente, muita coisa boa, muita coisa nova, muita inovação e criatividade para vocês, que vocês possam encontrar, né, aquilo que faz o coração de vocês vibrar e que vocês possam cada dia vivenciar isso e trazer ainda mais para perto da realidade de vocês, que foi com o processo Show de bola. de orientação de carreira que eu consegui, né? Então, Ciba, muitíssimo obrigada pela tua disponibilidade, pela tua abertura, né? Assim, eu e Sibeli estava comentando, né? Assim, que nós enquanto profissionais, nós temos um compromisso com todos os nossos pacientes, que é a questão do sigilo profissional, né? De manter o que a gente conversa especificamente ali naquele espaço. Aqui, né, o nosso processo ele foi um pouco diferente, né? Assim, eu apresentei o caso da Cibele num evento, né, de psicologia, de orientação profissional, e ela também fala muito sobre ele, né? Assim, ela tem essa vontade de inspirar outras pessoas. Então, o nosso intuito principal aqui na live é esse compromisso social mesmo, né? Assim, de contribuir, nem que seja com uma pontinha, com uma gotinha, né, na vida das pessoas que estão insatisfeitas e querem enxergar uma esperança, querem fazer essa transição, essa mudança de vida. Então, a gente teve todo um cuidado, né, ético aqui, da maneira com que a gente colocou, né, na intenção também de atingir, né, todos esses públicos que a gente comentou no comecinho da live. Então, Cibele, foi maravilhoso, né, te agradeço demais. Quem sabe a gente coloca aí outras lives, né, para aprofundar mais um dos temas que foram falados aqui. E, pessoal, muitíssimo obrigada pela presença de vocês que ficaram até esse tempo aí da segunda live. A gente pode, amiga, depois que terminar aqui a live, a gente pode abrir uma caixinha de pergunta e fazer depois uma live só com as perguntas, né? Porque como a gente entrou em muito tema que é muito extenso, gente, o processo, ele é um processo demorado, ele não é feito somente de altos, né? Como eu disse aqui, da positividade, é para vocês trazerem para a maior parte do tempo de vocês essa positividade. Mas eu já passei por isso e eu sei que não é fácil a gente manter, né, essa positividade sempre ativa. Então, o processo não é fácil, é realmente um processo longo, muitas vezes demorado, mas a gente pode, quando terminar a live, abrir uma caixinha para as pessoas colocarem as dúvidas e depois vir aqui para poder explicar melhor, né, tirar as dúvidas das pessoas, porque é como você fala, amiga, o que a gente puder contribuir, o que a gente puder ajudar. A gente vive hoje a era do compartilhamento, né? A era de colocar para fora e de fazer com que as pessoas se conectem com aquilo que a gente acredita. E o processo de orientação de carreira foi isso, foi transformador na minha vida.
E assim como as outras coisas que foram transformadoras na minha vida, que é como a alimentação saudável, eu trago isso comigo para que eu consiga mostrar para as pessoas e fazer com que uma luzinha, né, acenda e que as pessoas possam também desfrutar de tudo aquilo de bom que tem nessas nossas escolhas, né? Que tudo na nossa vida são escolhas. Joia. Gente, tá difícil se despedir totalmente de vocês, viu? Mas obrigada por tudo. Um beijo a todos. Obrigada. E Boa beijo pra minha noite. família, minha mãe, minha irmã linda, minhas duas lindas na minha vida, as mulheres que eu mais amo na minha vida estavam aqui na live, né? E como a gente falou no começo, Vai acabar o tempo. não concordaram em tudo, mas hoje são as minhas maiores incentivadoras. Elas são, assim, as minhas fãs número 1, a verdade é essa. Graças a Deus. Coisa boa. Um beijo também, reforço aqui, um beijo pro meu maridão que tá no andar lá de Lindo! baixo. Amo! E para todas as amigas, pacientes que estiveram presentes, todo mundo que está aqui dando uma força e acompanhando a gente até o Tamo final. junto, gente. Nós somos um só. Todo mundo é um só. A gente tá aqui para ajudar no que a gente puder. Tanto eu quanto a Maria. Isso, com toda certeza. E fiquem em casa! Fiquem em casa. Juntos nós somos mais fortes. Isso mesmo. Beijo, meu Beijo! povo.